Então, outra coisa interessante no cristianismo é o nascimento virginal de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo nasceu mesmo de uma virgem, que Maria, mãe de Jesus, deu à luz a Jesus Cristo sem nunca ter tido relações sexuais com nenhum homem. E que esse nascimento virginal de Jesus Cristo é o cumprimento de uma das profecias que se encontram no Antigo Testamento acerca do Messias. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que Jesus nasceu mesmo de uma virgem? Será que Maria nunca teve mesmo relações sexuais? E será que existe mesmo esta profecia sobre o nascimento virginal do Messias? Eu particularmente não acredito. Eu duvido muito que isso seja verdade. Primeiro porque é cientificamente impossível. Biologicamente falando, virgens não engravidam, pessoas não nascem de virgens. Porque para a formação de qualquer feto humano é necessário basicamente que o material genético feminino se encontre, se funda com o material genético masculino. É necessário que o óvulo se encontre, se funda com espermatozoide para a formação do feto. Então, não é possível que Jesus tenha se formado no ventre de Maria sem o material genético de seu pai, de um homem. E os próprios cristãos sabem disso, eles estudam também, são biólogos, são acadêmicos e sabem que biologicamente é impossível Jesus ter se formado como um bebê e nascido como um ser humano sem que sua mãe tenha tido relações sexuais com um homem. Então, se é assim, se eles sabem, por que eles pregam isso? Por que eles dizem que Jesus nasceu mesmo de uma virgem se eles sabem que virgens não engravidam? Qual o fundamento para esta crença? Nenhum. Não há nenhum embasamento para isto. O único embasamento que os cristãos apresentam é o sobrenatural. É o milagre. Eles dizem que isso foi um milagre. Só que o problema com os milagres é que eles não podem ser verificados, não podem ser falseados. Você não tem como comprová-los e simplesmente você tem que acreditar. Maria era virgem. Como podemos saber que Maria de fato era virgem? Quem sabe? Quem parou para verificar? Quem conheceu Maria tão bem ao ponto de dizer que ela era virgem? Por acaso seus pais deram algum testemunho sobre isso? Suas irmãs, seus irmãos, seus amigos, seus companheiros, companheiras? Alguém próximo de Maria por acaso deu algum testemunho sobre isso? Então como sabemos que de fato Maria era virgem? Que engravidou de Jesus Cristo mesmo sendo virgem? Com base em quê? No Evangelho de Mateus? Mas Mateus e Lucas, que falam desse nascimento virginal, conheceram Maria. Lucas não conheceu Jesus, quanto mais Maria. E Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é anônimo. Não se sabe com certeza quem escreveu o Evangelho de Mateus. O que se sabe, pelo menos, é que seja lá quem for que escreveu o Evangelho de Mateus, não andou com Jesus. Não falava aramaico, não falava hebraico, mas sim grego. Tanto que o Evangelho foi escrito em grego. Na verdade, todos os Evangelhos do Novo Testamento, todos os Evangelhos, todos os 4 Evangelhos que foram canonizados, foram escritos em grego e dentro de um contexto greco-romano. Ou seja, as pessoas que escreveram os Evangelhos são pessoas que viviam distante da Palestina, onde Jesus viveu. São pessoas que não andaram com Jesus, não foram os discípulos de Jesus. São pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente, quanto mais Maria, né? Então, são pessoas muito distantes daquilo que eles estão narrando. Então, como é que podemos saber que esse testemunho de Mateus, o suposto Mateus, e o testemunho de Lucas é verdadeiro? Ainda outro problema dos milagres é que
Os milagres não são exclusivos de uma única religião no mundo. Praticamente todas as religiões do mundo relatam milagres, nascimentos milagrosos. Não é só Jesus que nasce milagrosamente. Você tem outros deuses, outros semideuses, outros heróis em outras religiões que também têm nascimentos milagrosos. E se devemos aceitar o nascimento milagroso de Jesus Cristo como um fato, por que não aceitar, pelas mesmas razões, os milagres, os nascimentos milagrosos de outros indivíduos, de outros heróis, de outros deuses, de outras religiões? Por que não aceitar, por exemplo, o nascimento milagroso de Krishna? Por que não aceitar também, por exemplo, o nascimento milagroso de Buda? Ou o nascimento milagroso de Horus, do Egito? Ou o nascimento milagroso de Mitra? Por que o nascimento milagroso de Jesus Cristo seria válido e o nascimento desses outros indivíduos não seria? Outro ponto interessante é a falha do evangelista Mateus quando cita Isaías capítulo 7, verso 14, como uma profecia do nascimento virginal de Jesus. No capítulo 1, verso 22 e 23 do seu evangelho, ele vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o primeiro problema, conforme observado pelos próprios especialistas em hebraico, está na tradução. A palavra virgem que aqui aparece é uma tradução incorreta do termo alma em hebraico. Bem, a minha pronúncia dos termos hebraicos com certeza não é das melhores, mas prontos, é isso. A palavra virgem seria uma tradução incorreta da palavra alma, segundo os próprios especialistas, porque alma significa simplesmente jovem mulher, jovem em idade de se casar, não necessariamente virgem. Dentro da própria língua hebraica já existe o próprio termo para se referir especificamente à virgem, que é o termo Betulá, que significa literalmente virgem. Então, se o profeta Isaías quisesse se referir à Virgem Maria, que ia ser a mãe de Jesus Cristo, teria utilizado o termo próprio para isso, que é o termo Betulá, e não o termo Alma, que é mais genérico, que pode significar virgem, sim, mas não necessariamente. Outro problema é quando se observa o contexto de Isaías 7, verso 14. Percebe-se a partir do verso 1, quando lemos a partir do verso 1, que a questão aqui não tem nada a ver com o Messias, tá? Tem nada a ver com Jesus Cristo. Lendo a partir do versículo 1, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazub. Vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria, e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá. Vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabael reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim.
isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então perceba que há aqui um conflito. O rei da Síria e o rei de Israel Norte fizeram uma aliança para juntos invadirem Judá. Diante dessa situação, Acaz e o povo ficam naturalmente com medo. Então, é diante dessa situação que aparece o profeta Isaías, com uma mensagem da parte de Javé, da parte de Deus, uma mensagem de conforto e de esperança. Tá? Esse é o contexto. No verso 10, lemos: Disse ainda o Senhor a Acaz: Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Veja que Acaz deveria pedir um sinal, tá? Mas é um sinal relativamente ao contexto, à situação que eles estavam vivendo naquele momento, né? Não tem nada a ver com os tempos de Herodes, o tempo de Jesus Cristo, nada a ver. Tem a ver com aquele momento, né? Aquele conflito entre o rei da Síria, que fez aliança com o rei de Israel Norte, e Acaz. É diante daquele conflito que Acaz deveria pedir o sinal a Deus, né? O sinal de que Deus estaria com eles, que Deus iria protegê-los, que aquilo que eles temiam não iria acontecer. E Acaz se recusou a pedir esse sinal. Então, diante da recusa de Acaz, Isaías vai dizer: Disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem, que não deveria ser virgem, na verdade, porque o termo aqui, conforme já disse, é alma, que significa simplesmente jovem, tá? Jovem mulher. Nada específico, né? Não especificamente virgem, né? Então, a tradução correta, conforme faz a Bíblia de Jerusalém, seria: a jovem ficará grávida. Agora, quando continuamos a leitura a partir do verso 15, observamos certos detalhes, certas características sobre esse menino, tá? Que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Veja, verso 15. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Veja se isso tem a ver com Jesus Cristo. Verso 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Se você insistir que esse menino que devia nascer é Jesus Cristo, então como é que você explica esse verso 16? A terra de quais dois reis ficou deserta antes que o menino Jesus soubesse rejeitar o bem, rejeitar o mal e escolher o bem? Quando Jesus soube rejeitar o mal e escolher o bem, foi assim que a terra desses dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, ficou deserta? Aqui no verso 17 tem: O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Isso aconteceu no tempo de Jesus? Falava-se de algum reino da Síria no tempo de Jesus? Se você insistir que o menino que devia nascer é Jesus Cristo, então
você teria que demonstrar o cumprimento de todos esses detalhes na vida de Jesus Cristo. Então, diante de tudo isso, é pouco provável para mim que Jesus tenha nascido mesmo de uma virgem. Primeiro, é cientificamente impossível. Segundo, isso não tem nenhuma comprovação histórica, nenhuma fonte histórica confiável para uma afirmação tão íntima como essa, né? Maria ter sido virgem. O que temos apenas é o relato de Mateus e de Lucas. O evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, não fala do nascimento virginal de Jesus. Por quê? Não sei. Pode ser que as primeiras comunidades cristãs não sabiam nada do nascimento virginal de Jesus Cristo, não tinham essa crença. Pode ser que essa crença foi inventada posteriormente para legitimar a divindade de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, até porque os evangelhos eles são escritos dentro da cultura greco-romana. E dentro da cultura greco-romana era comum histórias de nascimentos milagrosos para legitimar a autoridade de líderes políticos ou de deuses. Então o caso de Jesus pode não ser uma exceção, né? Não é um caso exclusivo, pode ter detalhes interessantes, né? Que o diferenciam de outras histórias, mas em essência não é exclusivo. Então você que está me assistindo não precisa acreditar em mim, não precisa concordar comigo. Você próprio pode ir lá fazer suas buscas, suas pesquisas e tirar suas próprias conclusões. Eu deixo apenas a dúvida, será que Jesus nasceu mesmo de uma virgem? Será que essa história é mesmo verídica?